Ocupe seus lugares para que possamos dar início à sessão solene de outorga do 35º Prêmio Franz de Castro Rosvart de Direitos Humanos. Senhoras e senhores, bom dia a todas, a todos. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de recebê-los para a sessão solene de outorga do 35º Prêmio Franz de Castro Rosvart de Direitos Humanos. Honraria que reconhece as realizações no campo dos direitos humanos, ocasião que empossaremos os membros da Comissão de Direitos Humanos para a gestão 2019-2021. Convidamos neste momento a composição desta mesa diretora, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente seccional e diretor responsável pelas comissões temáticas da OAB São Paulo. Doutora Ana Amélia Mascarenhas Camagos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Dr. Francisco José Ribeiro Ferreira, secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Excelentíssima senhora deputada estadual Beth Sarrão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhora Marisa Fortunato, secretária municipal adjunta de Direitos Humanos e Cidadania, representante chato, Sua Excelência, prefeito municipal da cidade de São Paulo. Doutora Maria das Graças Pereira de Melo, conselheira seccional e presidente da 7ª Câmara Recursal. Doutora Miriam Ravanelli Scandacaran, conselheira seccional e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutor José Carlos Dias, presidente da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Doutor Fábio Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Seguindo com a mesa diretora, o senhor conselheiro seccional, Dr. José Roberto Manesco. Também conselheiro seccional, Dr. Luiz Henrique Ferraz. O senhor presidente da subseção de Jabaquara, Dr. Evandro Andaco. Excelentíssimo senhor deputado estadual Emílio de Souza. Dr. Belisário dos Santos Júnior, presidente da Comissão de Direitos Humanos do IASP. E doutora Maria das Graças Xavier, vice-presidente do CONDEP. Registramos também as ilustríssimas presenças dos nossos homenageados desta manhã. Senhora Débora Maria Silva, fundadora do movimento Mães de Maio. Bem-vinda. Também homenageada a senhora Margarida Bulhões Pedreira Genevois. E Dr. Fabiano Silva dos Santos, representando em memória o homenageado Dr. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas.
Senhoras e senhores, composta esta ilustre mesa diretora e respectiva extensão, convidamos todos a entoarem o hino nacional brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, ano vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e sorte base do colosso, e o teu futuro expressa a grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, procederá à abertura desta sessão solene de premiação. Bom dia a todas as advogadas, a todos os advogados, todos os convidados, os nossos homenageados. Com muita honra por representar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, e com muita alegria, nesta manhã de celebração, nesta manhã em que faremos reconhecimento à bravura de
personalidades, de pessoas que lutam pela efetivação, pela efetividade dos direitos humanos neste país e que, além, portanto, do prêmio Franz de Castro, 35º prêmio Franz de Castro, também teremos a posse formal, só formal, porque a comissão vem trabalhando desde muito, a posse formal da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Então, nesta breve abertura, declaro formalmente abertos os trabalhos desta manhã. Registramos as ilustres presenças que se apresentaram ao cerimonial. Dr. Antônio Ricardo Miranda Júnior, secretário-geral da Caixa de Ciência dos Advogados de São Paulo. Doutora Regina Laura de Moraes Marinho, coordenadora de políticas para a população negra e indígena do Estado de São Paulo. Doutora Regina Célia da Silveira, coordenadora da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e da e Cidadania, da Coordenação de Igualdade Racial. Dr. Fábio Comparato, membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Dr. José Benedito Azevedo Marques, advogado, procurador de justiça aposentado. Dr. Guilherme Amorim Campos da Silva, diretor do mestrado em Direito da Uninove. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença e pelo prestígio a este evento. Senhoras e senhores, um breve histórico sobre o Prêmio Franz Castro Roswards. Criado em 8 de novembro de 1982 pela Comissão de Direitos Humanos, sob a chancela do Conselho Seccional, visa reconhecer o trabalho daqueles que lutam pela defesa dos direitos humanos no Brasil, tornando-se um dos mais importantes símbolos dessa luta. O Brasil mudou nesses 37 anos, fruto de uma construção coletiva de um Estado democrático de direito e, ao longo desse período, a construção dos direitos humanos evoluiu, incluindo em seu alicerce uma interação maior com a liberdade, a ética, a tolerância e a diversidade cultural, refletindo, assim, o valor maior da dignidade humana. Sempre na vanguarda em defesa dos direitos humanos, das liberdades democráticas e da cidadania, sem se intimidar nos momentos mais difíceis da história do nosso país, mesmo quando o Estado democrático havia sido usurpado e as liberdades democráticas violentadas, a OAB São Paulo teve atuação determinante na vigília, restauração e preservação desses valores. Convidamos, neste momento, senhoras e senhores, o doutor Ricardo Toledo Santos Filho e a doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargo a se posicionarem à frente dessa mesa diretora para a outorga dos prêmios. Convidamos a doutora Margarete Gonçalves Pedroso para a leitura dos currículos dos homenageados. À frente da mesa diretora, por gentileza. Bom dia a todas e a todos. A nossa grande premiada da noite é o Movimento Mães de Maio. O Movimento Mães de Maio nasceu no ano de 2006, quando, entre os dias 12 e 20 de maio daquele ano, pelo menos 564 pessoas foram mortas no estado de São Paulo. A maioria em situações que indicaram a participação de policiais. A maior parte dos casos, apontam pesquisadores, fazia parte de uma ação de vingança dos agentes de segurança do Estado contra os chamados ataques da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, que se concentraram nos 2 primeiros dias do período. A chacina daquele ano ficou conhecida como Crimes de Maio, a maior do século XXI e talvez a maior da história do país, e que matou mais do que a ditadura militar, que demorou 21 anos para terminar. Mais de uma década depois do massacre de 2006, nenhum agente público foi condenado definitivamente pelas mortes, e a maioria continua atuando como policial. O gritante número de assassinatos e o desinteresse da justiça em punir os responsáveis deu origem ao movimento Mães de Maio, formado principalmente por familiares das vítimas do massacre.
Mais do que justiça para os próprios filhos, as mães construíram, ao longo dos anos de atuação e luta, um movimento social de combate aos crimes do Estado ocorridos durante o período democrático e se transformaram em referência para outras famílias preocupadas com o genocídio da população negra e pobre que vitima milhares de pessoas todos os anos no Brasil. Convidamos para que receba o 35º Prêmio Franz Castro Roosevelt de Direitos Humanos, o movimento Mães de Maio, representado neste ato por sua fundadora, a senhora Débora Maria Silva. Também recebem menções honrosas na data de hoje, Margarida Bulhões Pedreira Genová. Formada em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo em diversas ocasiões. Membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, gestão 1998 a 2002, Conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, primeira, quinta e sexta composição, instituidoras do Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundou e presidiu a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Foi uma das fundadoras da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, recebeu o título de cidadão paulistana em 2008 pela representatividade dos trabalhos em direitos humanos no IEA. Participou da Cátedra Unesco de Educação para a Paz em Direitos Humanos, Democracia e Tolerância em 1996, ano da sua instalação, até julho de 2013. E, atualmente, integra o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. A segunda menção honrosa desta manhã vai para o deputado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, em memória. Ele formou-se em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas em 1967 e em Direito em 1968 pela Universidade Federal Fluminense. Foi advogado de políticos até mudar para Brasília, onde foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, período em que também foi consultor da Anistia Internacional. Membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e vice-presidente do Comitê Brasileiro de Anistia na Capital Federal. Foi deputado federal constituinte e reeleito em 1990. Convidamos, neste momento, o doutor Fabiano Silva Santos, para que receba a menção honrosa. Representante chato, em memória, o doutor Luiz Carlos Sigmaringa Seixas.
E convidamos neste momento o doutor Ricardo Toledo Santos Filho, também a doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargo, e também os ilustres homenageados para a foto oficial. Nossos calorosos aplausos aos ilustres homenageados desta manhã. Anunciamos neste momento a palavra do Dr. Fabiano Silva Santos, representando em memória o Dr. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, doutor Ricardo Toledo, vice-presidente da OAB, a quem eu cumprimento toda a diretoria da OAB. E saúdo também a colega, a doutora Ana Amélia, professora, por quem eu tenho não só carinho, mas muita admiração. E hoje aqui é uma tarefa especial para mim, receber o prêmio em nome da família do Sigmaringa Seixas. A esposa não pôde estar presente, assim como o filho, mas me ligaram ontem muito emocionados para agradecer essa especial honraria da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo. Em especial, é muito gratificante receber essa menção honrosa também, ao lado de mulheres tão lutadoras e que fizeram muito aí pela efetividade dos nossos direitos humanos. Então, certamente, aí, onde estiver, o doutor Sigmaringa está mais feliz ainda saber que divide com vocês as menções honrosas e as homenagens desta manhã. Falando rapidamente, eu acho que é até um momento interessante, porque o doutor Sigmaringa foi uma grande liderança da advocacia e também da classe política, que lutou em épocas sombrias do nosso país, em épocas em que os direitos e as garantias individuais foram suprimidos. Então, foi uma das grandes vozes também da advocacia, ao lado aqui de vários integrantes que estão aqui na mesa hoje, doutor Belisário, doutor José Carlos Dias, e desculpa se não tem mais alguém, mas também foi um grande defensor aí dos direitos humanos, numa época em que as vozes foram caladas. Após isso, a redemocratização teve um papel superativo e um papel muito importante na elaboração da nossa Constituinte. Então, foi um deputado constituinte que ajudou muito ali a gente a ter hoje na nossa Carta Política o que a gente diz ali, os nossos direitos e garantias individuais, né? Então, o momento é muito importante, a homenagem vem num momento especial, em que nós vimos cada dia mais as altas autoridades desse país ainda virem com um discurso extremamente ultrapassado e um discurso que o país já sofreu muito. Então, assim, mais do que nunca, a sociedade civil organizada, em especial por meio da Ordem dos Advogados, tem um papel fundamental na garantia da ordem e na garantia da manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, receber esse prêmio hoje pelo Dr. Sigmaringa Seixas significa muito ao lado das mulheres tão lutadoras das quais eu já citei. Que esses tempos não retornem, que a gente tenha aqui a nossa estabilidade democrática sempre garantida e que os cidadãos possam ter sempre voz e seus direitos e garantias individuais respeitados. Muito obrigado.
Anunciamos a palavra da senhora homenageada, senhora Margarida Bulhões Pedreira Genevois. Bom dia para todos. Nessa sala tão importante, de uma OAB que, para mim, faz parte da minha vida. Eu não sou advogada, mas filha de uma família de advogado de várias gerações. Então, eu tenho a impressão que estou um pouco em casa também. Bom dia a todos, especialmente ao doutor Roberto do Toledo Santos e todos os companheiros da mesa. É uma grande honra estar aqui hoje. E estou muito feliz, emocionada, mais uma vez presente nessa casa, que simboliza uma instituição com uma bela história de lutas e defesa da democracia e dos direitos humanos. Ao agradecer essa homenagem, quero, em primeiro lugar, afirmar a honra de partilhar esse momento com as valorosas Mães de Maio e com a memória de Luiz Carlos Sigmarinha Seixas. As Mães de Maio são forças inspiradoras de atuação e luta contra a violência de policiais que vem atingindo, em sua maioria, jovens pobres e negros. Sigmarinha Seixas, advogado, foi um incansável defensor de presos e perseguidos entre o regime civil militar, iniciado no golpe de 1964. Tive o prazer de encontrá-lo regularmente nas reuniões da Comissão Nacional de Justiça e Paz, quando eram feitas ainda no Rio. Em segundo lugar, tomo a liberdade de evocar traços e pessoas que marcaram minha vida, tornando-a profundamente vinculada aos direitos humanos. Receber uma homenagem da OAB tem, portanto, um significado especial para mim, pois desde criança estive cercada por advogados e juristas, pois na minha família a escolha da profissão era mais do que da cintura dos que eram... Desculpe, troquei de página, desculpe. Era uma adesão aos valores elevados do direito, da liberdade e da justiça. Desde meu avô, José Luiz Bulhões Pedreira, que era desembargador, meu pai, Mário Bulhões Pedreira, criminalista, meus tios advogados, meu irmão José Luiz, esse autor da moderna lei das sociedades anônimas, havia consciência de chegar ao ensino superior em nosso país era um privilégio que exigia dedicação e compromisso. Meu pai, Mário Bulhões Pedreira, permanece um exemplo sempre lembrado e seus amigos juristas fizeram parte da minha vida. Sobral Pinto foi meu padrinho de casamento e Hermes Lima, padrinho de batismo do meu filho Bernard. Mais tarde, ao vir morar para São Paulo, tive a sorte de conhecer o jurista Fábio Conde Comparato, que me levou a D. Paulo Evaristo Artes e a Comissão Justiça e Paz. Esse encontro transformou minha vida e deu-me a compreensão do que significa, na alma e na ação, liberdade, igualdade e fraternidade.
Durante 25 anos, tive o privilégio de trabalhar com Dom Paulo e os companheiros da comissão, advogados ilustres na maioria. Dalmo Dallari foi nosso primeiro presidente, seguido José Carlos Dias e José Gregório. Desde a morte de Dom Paulo, o advogado Antônio Furlani, com grande dedicação, rege a atual comissão. A Comissão Justiça e Paz começou em 1972, nos tempos terríveis do AI-5, das perseguições, das torturas e prisões, da censura e os que eram mortos, dados como desaparecidos. Diariamente eram presos jovens, estudantes, sindicalistas, militantes, que não se conformavam com o que acontecia no país. Muitos foram presos, torturados. Mais de 400, segundo a Comissão da Verdade, mas sabemos que foram muitos mais, nos porões dos quartéis do Exército, das casas da morte, como a Casa da Morte de Petrópolis, e várias outras prisões, assim como no DOPS de São Paulo, e outras prisões de todo o Brasil. E, diariamente, na Cúria, compareciam famílias desesperadas que não tinham onde encontrar seus parentes. Todas as portas se fechavam e ninguém falava, ninguém queria se comprometer. Dom Paulo, muito firme e corajoso, era a última esperança para essas famílias. Era a única porta aberta a todos. Sem jamais ele perguntava de que partido você é, de que religião você é. Bastava saber que eram pessoas em grande sofrimento e angústia, pessoas que precisavam de ajuda. Passei a atender os familiares, a encaminhar para advogados, ou simplesmente ouvir e abraçar com toda a solidariedade que brotava do fundo do coração de mãe, que se colocava no lugar daqueles e daquelas que choravam. Descobri nesse trabalho uma realidade que, na época, poucos conheciam. Lembro-se como se fosse hoje, de uma moça jovem que chegou à Cúria com o filhinho no braço, tinha uns 2 anos. Era Felipe Santa Cruz. Vinha acompanhado de Rosalina Santa Cruz, irmã de Fernando Santa Cruz, até hoje dado como Aparecida. Carreguei no colo aquele menininho que hoje é presidente da OAB Nacional. Foi uma grande emoção quando eu constatei que voltas que o mundo dá. Eu peço aqui aos companheiros que digam a ele a minha emoção, que eu não esqueço desse dia. Eu me lembro como se fosse hoje. A comissão continuou, mesmo depois da anistia, dedicando seu trabalho de denunciar as violações de direitos humanos em vários contextos, principalmente no sistema presidenciário e das periferias abandonadas do Estado. A partir do final dos anos 80, decidimos, com o apoio do grande educador Paulo Freire, iniciar um programa de educação e direitos humanos, que deu vários frutos. Iniciamos esse trabalho pela presidência do Dr. Marco Antônio Barbosa e com a grande participação da minha professora, Maria Vitória Benevides. Enfim, a ditadura foi superada, mas as cicatrizes ficaram. E hoje, depois de tantos anos e de governos democráticos que apoiaram os planos nacionais de direitos humanos, assim como o direito à verdade e à memória, vivemos estarrecidos. Tempos cruéis de desatação da violência, da redução drástica dos direitos fundamentais, sobretudo dos mais vulneráveis. O retrocesso terrível na negação da nossa Constituição e dos pactos internacionais de direitos. Todos eles foram assinados pelo Brasil.
Vivemos um clima pesado de ódio, de descrença, de desesperança. Um clima de ódio que não existia nem mesmo na ditadura. Entre tantos exemplos do horror atual, destaco a perseguição a professores simplesmente porque ensinaram a história verdadeira de nosso país. É o caso de uma professora agredida por alunos de 15 a 17 anos na internet, com ameaças de morte e lynch dolorosa. Eloquente sua crueldade. Esse fato deu-se aqui na periferia de São Paulo, o mês passado. A mim me choca até hoje quando eu falo nisso. Jovens de 15 anos desejando a morte da professora simplesmente porque tem ideias diferentes. Eu acho isso estarrecedor. É difícil acreditar que seja verdade. O brutal aumento das mortes violentas pela polícia, sempre contra os mais desprotegidos, qualquer apoio, chama os céus pela barbárie. Assim como cumpre destacar também a violência contra os indígenas, os quilombolas e as populações tradicionais atacados física e em seus modos de vida. Crescemos todos ouvindo que o brasileiro é cordial, acolhedor, prestativo, alegre. O que está acontecendo é de estarrecer. Parece que uma bomba contida de ódio concentrado estourou no ar e nos atinge a todos. Basta constatar o aumento do racismo, da homofobia, da misoginia, do desrespeito ao outro, da raiva do pobre, do povo em situação de rua. Em qualquer meio social, aquele que pensa diferente é sempre o inimigo. Muitas vezes o inimigo que merece a tortura e a morte. Esse clima, o que mais impressiona no momento é que vivemos esse ódio. E eu, no alto dos meus 96 anos e meio, quase 97, que trabalhei de perto com o sofrimento de tantos, temo muito pelos jovens, pelas crianças que têm um futuro pela frente. Hoje, aqui nessa casa, que é o Templo do Direito, festejamos um prêmio que tem o nome do herói que deu sua vida pela justiça. Vamos refletir e nos comprometer. Como reagir? Como resistir ao medo? Como lutar contra a desesperança? Como apoiar os movimentos e entidades que lutam pelo reconhecimento e a garantia dos direitos humanos? Foi por acreditar na resistência que aceitei, nesta altura da vida, participar da Comissão Arnes, criada no final de 2018, para enfrentar com denúncias e apoios as violações de direitos humanos que se prenunciavam com a eleição de um governante que explicitamente defendia a tortura. Em nome dessa honrosa homenagem que hoje recebo, peço a vocês, da OAB, que defensores da justiça, dos direitos e da liberdade, que impunhem o facho dos nossos melhores anseios de liberdade, de solidariedade, da defesa dos que não têm voz. Lembro aqui um texto de Érico Veríssimo, que eu gosto muito, do seu livro Solo de Clarineta. Numa época confusa como a que vivemos, cada um deve acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que ele caia na escuridão propícia para os tiranos e ditadores. Sim, segurar uma lâmpada elétrica a despejo da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela. Ou, em último caso,
risquemos fósforos repetidamente como sinal de que não desertamos do nosso posto. Continuemos a acender nossos fósforos para que, em benefício de todos, a democracia floresça. Nossos fósforos se apagarão, nunca se nós tomarmos conta desse. Sempre acesos se tornarão fogueiras de calor e de luz, de amor e de paz. Depende do nosso esforço. Muito obrigada. Registramos também as ilustres presenças do Dr. Benedito Mariano, ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, e doutora Ana Carolina Moreira Santos, conselheira seccional e vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Com a palavra neste momento, senhoras e senhores, senhora Débora Maria Silva. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa do doutor Ricardo e também da Ana Amélia, a qual é muito difícil a gente falar depois da dona Margarida. Porque o que ela traz para nós é resistência. É um aprendizado assim que a gente vai levar para o túmulo. O que é resistência? Uma pessoa com a idade que ela tem, eu queria ter de luta pelo menos a metade. E aqui também ver resistência de vários militantes de direitos humanos na pessoa do doutor Fábio Comparato. Esse corajoso homem que fez um título nos Crimes de Maio, ao qual o jornal, que eu não quero falar o nome, ele não deu a postagem, não autorizou a postagem na época dos Crimes de Maio. Vale ressaltar que os Crimes de Maio foi um dos maiores massacres da história contemporânea desse país, onde o Estado de São Paulo para essa metrópole para matar os jovens na periferia. Um deles foi meu filho. Um desses jovens foi meu filho, mas meu filho, ele morreu para ter uma mãe revolucionária, porque eu digo, a revolução está dentro de nós, é só a gente colocar para fora. A gente reverencia as mães que morreram lutando, as mães de maio. A gente tem uma mãe que morreu ano passado, em maio. Ela acabou sendo registrada, confirmada, que era uma mãe de maio, Vera Lúcia Gonzaga, que está presente no nosso meio aqui hoje. Né? A gente quer saudar ela com uma salva de palma, muito merecedora. Mas também quero dizer que, para nós, o que significa a ditadura perversa na democracia
é o Estado matar mais de 600 meninos no espaço de uma semana e nenhum agente ser punido. Apesar que nós, mães, nós somos abolicionistas, por mais que foi atingido o nosso útero, nós somos abolicionistas. Só que nós exigimos desse país a punições aos torturadores do passado, porque ele está muito presente na construção do ódio da nossa democracia, tão frágil que está acontecendo no nosso país. A cultura do ódio. A cultura do ódio não é mais em cima da favela e da periferia, a qual eu estou defendendo aqui com muita honra, mas sim em cima de todos os lutadores e defensores de direitos humanos. E não podemos aceitar que o fascismo tome conta desse país. E nós estamos dispostos a parir uma nova sociedade, uma nova sociedade, um novo Estado. Porque nós temos que parir como mãe, como mulher que foi atingida. Nós temos uma sequela dentro de nós, como mães que perderam os filhos, uma sequela incalculável. O Estado, ele não arrancou só nossos úteros, o Estado arrancou uma parte do nosso coração. Mas eu quero dizer que essa parte que sobrou é a parte que faz a resistência. Nós somos resistência, nós somos radicais de dizer. Que essa casa nos acolheu, essa casa tem obrigação de caminhar lado a lado com as Mães de Maio. Porque muitas vão cair, vão tombar, mas muitas vão se levantar. E vão se levantar, mas não com ódio, mas sim com amor. Porque nós somos parideira, mas nós parimos o amor. Nós não parimos o ódio. O ódio é construído pelo fascismo, pelo capital, pela ganância. E nós somos as mães que dividem. A gente divide um corpo para vários filhos. E esse país tem que entender, tem que respeitar as mães. Já passou da hora da gente tomar o poder. Nós somos negros. Nós temos direito a respeito. Ser pobre não é crime. Quem nos criminaliza é quem rouba nossos sonhos. Quem rouba o nosso sonho? Quem rouba o direito de investir em políticas sociais verdadeiramente para ter um país mais justo e igualitário. Agora, fatiar a nossa democracia, cravando a pena de morte nas periferias, é inaceitável. É inaceitável, porque a periferia, ela sangra. Ela sangra desde o passado e muito bem agora no presente. E a gente não queremos mais que outras mães sofram o que nós sofremos. Porque não é fácil perder um filho. Não é fácil perder um filho. Não é fácil viver nessa impunidade desse país. Um país onde a gente tem um judiciário que tem a ponta do fuzil apontado para uma classe desigual. Porque quem mata nossos filhos não é quem aperta o dedo do gatilho, não é quem aperta o fuzil, mas sim a caneta. Que essa caneta, ela não pene mais para o nosso lado. Que essa caneta seja uma caneta justa, de igualdade social. Não adianta a gente querer inventar de construir essa paz branca, essa paz pálida, essa paz que oferece só o cemitério ou então o sistema prisional como massa de manobra para nós. Uma paz que fica com a ponta do fuzil apontada para uma guerra droga, que não existe guerra às drogas. Existe guerras às pessoas. Tem cor e classe e sexo. E nós parimos essas pessoas. Então, lutar pela igualdade, esse é o papel do movimento Mãe de Maio. A gente se lembramos, eu estava conversando que nós se lembramos quando nós recebemos o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2010, com a família Santa Cruz. A gente se encontramos várias vezes, se encontramos em BH, com o Movimento Nacional de Direitos Humanos.
a nossa pegada, ninguém apaga. A gente não tem discurso acadêmico. A gente tem o discurso do fronte, da base, a qual a gente nunca abandonou. Porque a gente comunga o verbo lutar. Esse é o verbo que nós comungamos. E o verbo lutar é um verbo que está nas nossas entranhas. Quando eu vejo essa casa reverenciar o movimento Mãe de Maio, eu desço para a Baixada Santista com esse legado, dizendo que aquele advogado dos policiais que crimina as Mães de Maio o tempo inteiro para livrar a cara dos policiais assassinos, dos filhos da gente, ele vai passar a nos respeitar, porque a gente sabe que em todas as profissões tem a ovelha, essa ovelha desgarrada, e a gente acredita nessa casa. Porque o movimento Mãe de Maio, ele é transformação. Ele não é aquisição. Nós somos aqui para educar. Nós somos educadoras. Passamos a ser pesquisadora dos crimes dos nossos filhos. Porque a gente queria que uma academia se debruçasse nesses crimes. Como não tiveram coragem, nós se juntamos. Porque unidos nós somos mais fortes. E nós passamos a ser pesquisadora. Metemos o pé na porta da academia. E nós falamos, nós queremos ser pesquisadora também para pesquisar quem nos pesquisa. Porque nós damos diploma acadêmico. Até o diploma da Procuradora da República de doutorado foi nós que demos. Então nós exigimos respeito. É o mínimo que essa casa pode também nos acolher e dizer, nós respeitamos o movimento Mãe de Maio. Movimento de favela, movimento de periferia, com muito orgulho. Muito obrigado. O senhor presidente convida a composição da extensão de Assembleia Diretora, doutor Benedito Mariano, ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, e doutora Ana Carolina Moreira Santos, conselheira seccional e vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Uma pequena inclusão nesse cerimonial, convidamos neste momento o senhor Paulo Pedrini, que é coordenador da Pastoral Operária, representante chato às pastorais sociais da Arquidiocese de São Paulo, para que entregue a homenagem à senhora Margarida Bulhões Pereira Genevois. Senhoras e senhores, passaremos neste momento à leitura dos nomes e cargos dos integrantes da Comissão de Direitos Humanos e pedimos a gentileza de guardarem as palmas para o momento posterior à declaração de posse pelo Dr. Ricardo Toledo Santos Filho. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve nomear como presidente Caio Augusto Silva dos Santos, como vice-presidente Ana Amélia Mascarenhas Camargos, como secretário Francisco José Ribeiro Ferreira, Núcleo de Ações Emergenciais e Defesa dos Direitos Ameaçados, coordenadores Arnóbio Lopes Rocha, Ítalo Cardoso Araújo, Roberto Tardelli, Núcleo de Acompanhamento Legislativo, coordenadora Margarete Gonçalves Pedroso, Núcleo de Combate à Criminalização da Advocacia, coordenador Giorgio Alessandro Tomelin. Núcleo de Direito Humano à Alimentação, coordenadora Daniela Álvares Leite. Núcleo de Direitos das Comunidades Indígenas, coordenador Luiz Henrique Ferraz. Núcleo de Direitos Humanos no Mundo do Trabalho, coordenadoras
Dos empregados, Ana Lúcia Marchiori e empregadores, Paula Castro Colesi. Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência. Coordenadora, Sheila Santana de Carvalho. Núcleo de Integração Estadual. Coordenadora, Aline Fernanda Escarelli. Núcleo de Memória dos Direitos Humanos. Coordenadora, Gabriela Shizui Soares de Araújo. Núcleo de Organização de Movimentos Sociais e População de Rua. Coordenador, Rildo Marques de Oliveira. Núcleo de Política sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental. Coordenador, Cristiano Ávila Marona. Núcleo de Promoção dos Direitos Humanos. Coordenadora, Gabriele Costa Bento Garcia. Solicitamos aos nominados e demais membros da comissão cujos nomes foram elencados nos painéis que se coloquem em pé para a declaração de posse pelo Dr. Ricardo Toledo Santos Filho. Elencados os respectivos nomes e cargos, tenho a imensa honra de declará-los formalmente empossados para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, para o triênio 2019-2021. Parabéns a todos. O Dr. Ricardo Toledo Santos Filho otorgará neste momento os documentos que certificam a conselheira seccional Ana Amélia Mascarenhas Camagos e o advogado Francisco José Ribeiro Ferreira, respectivamente, como vice-presidente e secretário da Comissão de Direitos Humanos. Registramos também as ilustres presenças dos senhores conselheiros da Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Heitor Cornacchione e doutora Renata Marias de Oliveira. Sejam bem-vindos. Convidamos neste momento a doutora Margarete Gonçalves Pedroso para ocupar essa tribuna para uma palavra de homenagem. O cerimonial vai nos matar, viu, gente? Eu quase deixei ele louco. Bom dia a todas e a todos. Essa quebra no cerimonial, viu, doutor Ricardo, não é por acaso. Eu quero pedir licença aos integrantes da mesa e uma especial licença ao doutor Ricardo Toledo, nosso vice-presidente, mas a minha fala é dirigida à nossa, embora não estatutariamente previsto, mas a nossa presidenta, a nossa professora, como bem diz nosso presidente da OAB, o doutor Caio, a doutora Ana Amélia. Para Nelson Mandela, um bom coração e uma boa cabeça são uma ótima combinação para um líder. E assim, com coração e sabedoria, que a nossa querida Ana Amélia fez desta Comissão de Direitos Humanos uma realidade. A nossa professora Ana Amélia, com sua forma serena de olhar os problemas, de encarar os conflitos, de apresentar soluções, conduz essa comissão com uma sensibilidade ímpar e que é do conhecimento de todos nós que trabalhamos com ela. A Comissão de Direitos Humanos hoje tem uma marca que extrapolou os muros da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso tudo, evidentemente, foi fruto de uma construção coletiva. Mas não há qualquer dúvida que essa marca só se tornou uma realidade porque temos uma professora que nos dá aula de generosidade e de coragem. Temos uma professora
que inspira a todas e a todos nós, que nos dá forças para continuarmos nesta grande luta contra as opressões por uma sociedade livre, democrática e mais justa. Querida e nossa professora Ana Amélia, gostaria, em nome de todas e todos os membros desta Comissão de Direitos Humanos, explicitar nossos profundos agradecimentos. Agradecimento por ter acreditado nesse projeto de proteção dos direitos humanos que está mudando, sem nenhuma dúvida, a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradecer por sua coragem de lutar por tudo isso. Obrigada, principalmente, pela confiança depositada em cada um de nós, por, desta forma generosa, permitir que esta comissão fizesse parte das nossas vidas. Obrigada por nos fazer acreditar que é possível transformar um pouco o caos em que vivemos. Saiba, Ana Amélia, você é a nossa inspiração, é a nossa referência. Querida Ana Amélia, professora de todos nós, amiga de todos nós, se há braços, e muitos abraços aqui, é porque temos o seu grande coração e sua grande cabeça para nos conduzir nessa luta. Muito obrigada por tudo. Pode ficando aqui que tem mais. Eu gostaria de convidar para subir aqui na tribuna a doutora Gabriela Soares Araújo, o doutor Fabiano Silva Santos e o doutor Arnóbio Rocha. Há uma homenagem especial de um grupo que nós fazemos parte e que faz parte da história aqui de muita gente, chamado Prerrogativas, e que o Fabiano vai assumir a palavra agora e fazer uma grande homenagem para a nossa professora Ana Amélia. Fui incumbido aqui pelo grupo, porque a Gabi está com problema de voz, mas ela que seria a transmissora da mensagem. E nosso grupo gostaria de homenagear a professora Ana Amélia. Professora Ana Amélia, em toda a sua trajetória acadêmica, política, profissional, foi abrindo caminhos na luta pela justiça social, pela liberdade e pela igualdade de gênero. Quando se vê uma das comissões mais relevantes da OAB, pode ser liderada por uma mulher com essa trajetória, é muito simbólico, porque representatividade importa. Temos hoje quase metade da advocacia formada por mulheres, e em poucos anos as mulheres serão a maioria nos quadros da ordem. No entanto, de maneira geral, acabam sendo subrepresentadas. A seccional paulista é uma das que mais avançaram nesse sentido em todo o Brasil. Hoje, entre os 160 conselheiros da ordem, há 59 mulheres, o que representa aproximadamente 37% do quadro. Do total de dirigentes da seccional, na atual gestão, 39% são mulheres. Certamente, o trabalho exemplar da Ana Amélia, à frente da Comissão de Direitos Humanos, prova que as lideranças femininas e feministas fazem a diferença em todos os aspectos e especialmente para alcançar a igualdade de gênero. Instituições fortes que promovam o empoderamento das mulheres e trabalhem pelas pautas do feminismo são indispensáveis para garantir avanços e impedir retrocessos, em especial nos tempos estranhos, dona Margarida, que estamos vivendo. E o trabalho da Ana Amélia, liderando essa comissão, tem mostrado isso. Nós, do Grupo Prerrogativas, vimos com alegria entregar esta comenda
a uma das mais combativas advogadas e cofundadora do nosso grupo. Parabéns, Ana. E com a palavra, senhoras e senhores, doutora Ana Amélia Mascarenhas Camagos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e conselheira seccional. Boa tarde, todas e todos. Bom dia. Estou muito emocionada, evidentemente. Eu acho que... Eu preparei aqui um monte de coisa para falar, mas estou meio emocionada. Quero agradecer muito essas homenagens finais e dizer da alegria da Comissão de Direitos Humanos em poder homenagear os homenageados e as homenageadas de hoje, que refletem exatamente o espírito da atual Comissão de Direitos Humanos, e eu posso dizer também da atual gestão da OAB de São Paulo. Eu gostaria de começar fazendo alguns agradecimentos que eu vou fazer por ordem cronológica. São pessoas que me ajudaram a estar aqui nesse momento. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer ao Evandro Andracu. Se puder levantar, Evandro. O Evandro, hoje, ele é o presidente da subseção de Jabaquara, de São Paulo. E o Evandro, ele teve a paciência de me ligar o ano passado inteiro, todas as semanas, eu recebi um telefonema do Evandro, onde ele insistia e expunha o projeto do Caio, nosso presidente para a gestão, insistia da importância da minha participação nessa gestão e ainda garantia a vitória do Caio. Além dos telefonemas, me levou no show do Caetano, para ele e a mulher ficarem falando sobre a Chapa 11, para que eu não desistisse e me convencesse de que era muito importante participar dessa gestão. Em seguida, no mês de outubro, o Antônio Ricardo Miranda, que eu também gostaria que você levantasse, Antônio. O Antônio Ricardo Miranda me liga e fala: gostaria que você me recebesse junto com o Ricardo Toledo, que nós queremos te fazer um convite. Então, me convidaram para participar dessa nova gestão da OAB, para me candidatar junto com a gestão. Não estava ainda convencida, né? Fizemos uma longa conversa sobre política, sobre direito devido processo legal, sobre feminismo, sobre racismo. E aí eu brinco com o Ricardo que ele passou na sabatina. Então, eu aceitei compor o Conselho Estadual da Chapa 11. Após a nossa vitória, a vitória da Chapa 11 para assumir a gestão da OAB, dois grandes amigos, o Walter Uso e o Fábio Gaspar, aqui presente, também gostaria que você levantasse, que, representando o Sindicato dos Advogados de São Paulo, me indicaram para assumir a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Mas acontecia que o Caio e o Ricardo não me conheciam tão bem. E aí, então, que um grupo também de colegas tiveram a brilhante ideia de comparecer e conversarem com o Caio e o Ricardo, e foram eles, a Graça, o Tardelli, a Andréia Regina, a Ana Lúcia, a Luzia Cantal e, de novo, o Fábio Gaspar, acompanhados de uma lista com mais de 600 advogados que referendavam meu nome, foram conversar com o Caio e com o Ricardo, explicando mais como era a minha vida pessoal e minha vida profissional, e que eles poderiam ter certeza que eu daria conta desse recado. Então, o Caio e o Ricardo resolveram apostar, né? Apostaram no meu nome e me nomearam, então, como a primeira mulher a comandar a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, desde 31 anos da sua formação.
Então, eu tenho essa honra de ter sido nomeada por essa maravilhosa gestão da OAB como a primeira mulher a estar na frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Obrigada, gente. Obrigada. Então, dia 1º de janeiro desse ano, fui nomeada como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. E aí, então, chegava o momento mais difícil. Precisaria constituir essa comissão. Após muitas conversas, cito aqui especialmente a professora Celeste da PUC e o querido amigo Roberto Mônaco, que está aqui também presente, se você puder levantar, Roberto. Muitas conversas, os dois me orientaram muito na criação dessa comissão. E também, depois de muita leitura, que eu consegui, então, estruturar a comissão, que foi, então, dividida em 12 subnúcleos. Esses subnúcleos já foram citados, mas eu vou falar rapidamente, porque cada um tem uma extrema importância. Núcleo de Direitos Humanos à Alimentação, Promoção de Direitos Humanos, Combate à Violência Institucional, Direito da Comunidade Indígena, Acompanhamento Legislativo, Ações Emergenciais, Combate à Criminalização da Advocacia, Memória e Registro de Direitos Humanos, População de Rua e Movimentos Sociais, Políticas de Droga, Álcool e Saúde Mental, Relações Institucionais com o Interior e Direitos Humanos no Mundo do Trabalho. Convidei conhecidos, indicados e amigos para coordenarem esses núcleos. Outros também para fazerem parte da secretaria. E aí, então, eu tenho uma primorosa equipe com 15 coordenadores e um secretário-geral, os quais se identificaram de forma integral com os temas a serem trabalhados ou defendidos pelos respectivos núcleos. E aí, então, cada coordenador compôs o seu núcleo, com diversos membros, consultores e colaboradores. E assim conseguimos. Hoje temos uma Comissão de Direitos Humanos com mais de 180 membros, os quais agradeço imensamente e sem os quais nenhum trabalho eu conseguiria realizar. Ressalto também que o apoio incondicional do presidente Caio e do vice-presidente Ricardo Toledo tem sido um importante suporte para as ações dessa comissão. Com essa equipe sensacional, conseguimos, então, resistir, denunciar e lutar pela manutenção da dignidade da pessoa humana, pelo Estado Democrático de Direito e pela Constituição Federal. E acredito que os premiados de hoje, eles simbolizam e refletem o nosso trabalho realizado nesse primeiro ano de comissão. As Mães de Maio simbolizam a resistência na luta pela vida, denunciam o verdadeiro genocídio de jovens negros praticados no Brasil há anos, alertam para a nossa estrutura social racista e desigual. Margarida Genevois nos remete à necessária resistência aos regimes autoritários, à necessária luta pela defesa dos direitos humanos e contra a tortura. O colega Sigmaringa Cheixas simboliza o exercício de nossa profissão com dignidade, a prevalência dos princípios de justiça, a luta pela garantia da presunção de inocência e do devido processo legal. Todos esses princípios fundamentais e toda essa luta contra violações de direitos humanos, simbolizadas hoje pelos homenageados, são e permanecerão como o fundamento e o fio condutor das ações da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Junto com demais entidades parceiras, como o SASP, a Ouvidoria, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a Comissão de Direitos Humanos da LESP, da Câmara Municipal, o CONDEP, a Comissão Arnes e tantas outras, com o apoio e confiança da diretoria da OAB e, principalmente, com a efetiva participação de todos os seus membros, consultores e colaboradores, será sempre, eu garanto aos senhores e senhoras, será sempre um símbolo de resistência e luta pelos direitos humanos. Muito obrigada.
Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente seccional e diretor responsável pelas comissões da OAB São Paulo. Bom, renovo meus cumprimentos, minhas saudações. Eu deveria reconhecer a grandeza de todos os discursos aqui que nos emocionaram e deveria ter a humildade de declarar encerrada a sessão. O protocolo, porém, impõe que eu faça uma breve manifestação e que se a pequena, diante de tantas e maravilhosas exposições que aqui foram já externadas. Mas eu queria fazer, portanto, de público o meu enaltecimento, a minha reverência à Débora Maria Silva, que é a fundadora do movimento Mães de Maio, que é homenageada nesta data, dizer que quando a ideia surgiu e que o movimento foi cogitado, imediatamente contou com o apoio de todos dessa casa, porque nós não apenas respeitamos o movimento, nós enaltecemos e nós estamos ao lado para que fatos inaceitáveis como aquele episódio não se repitam. É uma luta diária. Faço uma saudação ao Arnaldo, que está aqui trabalhando no caso do menino Lucas, lá em Santo André. E quantas crianças e jovens da periferia, e negros e sem voz, são calados. E a Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo com a Comissão dos Direitos Humanos e tantas comissões voltadas à solidariedade, à união, à efetivação dos direitos mais comezinhos do cidadão, estarão sempre ao lado para que essas barbáries não se repitam nunca mais nesta nação. É o nosso mais profundo reconhecimento a você, ao seu movimento e a todas aquelas que aderiram a essa luta importante. Querida Margarida Genevois, uma lucidez incrível, um discurso que nos encantou. Eu sou obrigado a dizer que, depois de um discurso desse, eu terei que convidá-la a participar de todas as entregas de carteira de advogados e advogadas para os jovens advogados. Como uma fonte de inspiração e de referência, e transmitindo para os jovens os verdadeiros valores que nós tanto lutamos. Foi uma honra também ouvi-la aqui. Querido Fabiano Silva dos Santos, dileto amigo, grande advogado, é sempre muito gratificante estar ao seu lado. Você que recebe esse prêmio em memória do nosso querido Sigmaringa Seixas, eu só tenho elogios a você e a todo o trabalho que fez pelo legado do nosso SIG. Queria fazer só um reparo. Eu gostaria de ter entregue pessoalmente a ele o prêmio. Esta é a nossa saudade que deixa, mas você, vejo muito o nosso querido Sigmaringa Seixas, que é para a advocacia, para as liberdades, para a garantia do processo, para a defesa da cidadania, é para nós uma referência inigualável. O prêmio Franz de Castro, que leva o nome de um defensor dos direitos humanos que foi assassinado em Jacareí, em 1981, se a memória não me trai, quando numa rebelião que lá ocorria num estabelecimento prisional, e ele foi chamado para intervir nas negociações e trocado com um policial militar, feito, portanto, como refém
acabou sendo assassinado naquele triste episódio. O prêmio leva o nome dele e é um prêmio de bastante prestígio, e eu queria, nessa esteira, saudar os eminentes advogados, Zé Carlos Dias, que já foi homenageado com esse prêmio, o querido Fábio Conder Comparato, que também já foi homenageado, José Benedito Azevedo Marques, aqui presente, também já foi homenageado. Aquele episódio que a Comissão de Direitos Humanos simboliza tão bem, quando do massacre do Carandiru, e que Vossa Excelência e com o nosso querido e saudoso Ricardo Carrara estiveram presentes representando a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Carandiru. Portanto, muito simbólico para nós, e que também sempre nos deixa enaltecidos e orgulhosos de pertencermos a essa instituição tão heróica que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O prêmio, os homenageados, quando foram escolhidos, contou com o apoio de todo o Conselho Seccional. E aí saúdo todos os conselheiros aqui presentes, a Maria das Graças, a Miriam Ravanelli, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogado, o querido José Roberto Manesco, grande advogado, Luiz Henrique Ferraz, que coordena o Núcleo dos Direitos Indígenas, Ana Carolina Moreira Santos, que é a vice-presidente da Comissão de Prerrogativas. Se nós temos alguns alicerces desta casa, a Comissão de Prerrogativas é um deles, e que faz um trabalho espetacular na defesa da atuação intimorata e livre dos advogados e das advogadas. Recebam minha efusiva saudação, da mesma forma como a assistência judiciária, em que defendemos os menos favorecidos, e a Comissão de Direitos Humanos, que eu já tive a oportunidade de dizer no Colégio de Atibaia. A Comissão de Direitos Humanos, ressurgiu. Como é gratificante saber que espraiou-se a sua atuação para fora dos limites da OAB, para fora dos limites do Estado e para outros poderes. Saúdo a deputada estadual Beth Saão, aqui presente, o deputado estadual Emílio de Souza, a nossa querida secretária Marisa Fortunata, aqui a secretária aqui representando o nosso prefeito Bruno Covas. E aí eu volto um pouquinho para dizer, Antônio Ricardo, saudando você e o querido Evandro Andaco, como foi importante aquela nossa ida ao escritório dela. E ela titubeou muito. Eu não tinha a convicção absoluta de que mencionou aqui o Evandro, de que a Chapa 11 ganharia. Eu tinha muita esperança. E eu sabia que, se nós ganhássemos, a professora Ana Amélia seria fundamental. A gente pensava alguma coisa grande, mas não sabia o quê. Não sabíamos, deveríamos primeiro pensar, esperar o resultado. E depois que veio, e aí todo esse movimento, saúdo aqui o Fábio Gaspar, leve um abraço ao nosso querido Walter Uso, Luzia Cantal, que a Graça, já falei, que trouxe a Ana Amélia e que formou esse time espetacular. Saúdo o querido Francisco José Ribeiro Ferreira, que é o nosso secretário. Eu queria saudar todos os que estão nomeados na comissão, porque é um trabalho voluntário. Todos nós aqui trabalhamos voluntariamente para a instituição, e a Comissão de Direitos Humanos, quando ela vai buscar na essência os direitos fundamentais do cidadão, debatendo assuntos que eu nunca vi na ordem. Nunca vi um movimento de rua como teve nesse ano, com bandeiras, vindo para dar os seus direitos e pedindo que a ordem estivesse ao seu lado. Eu nunca vi, a não ser nesse ano, nós discutimos questões efetivas de políticas de drogas, de álcool, temas que eram tabu, quando a gente bradou justamente ao contrário. Nós temos coragem
para debater. As audiências públicas, e ontem fizemos uma audiência pública maravilhosa neste auditório, repleto de pessoas discutindo um tema fundamental nos dias de hoje, que é a liberdade, as liberdades de imprensa, de manifestação, o sigilo da fonte. Eu nunca imaginei na minha vida ter que dar tanta força para os direitos humanos, para a Comissão de Direitos Humanos, porque a gente vê flerte com o regime autoritário diariamente. A gente vê sinalização de supressão. Sinalização não, implementação de supressão de direitos o tempo todo. A ditadura do verde-oliva, que nós conhecemos, ela tinha uma característica do uso da força. Talvez essa nova ditadura não seja tão ostensiva neste ponto do verde-oliva, mas ela suprime direitos de uma forma clandestina, subreptícia, constantemente em prejuízo da cidadania. E é por isso que nós temos que estar muito alertas o tempo todo, e é por isso que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, conclamamos que todas as entidades, Comissão Arnes, Sindicato, a ASP, todos os movimentos que aqui se encontram, CONDEP, Ouvidoria, Saúde, Benedito Mariano, possam juntas, ladeadas, defender firmemente esses ataques que se buscam contra os direitos de toda a cidadania. Então, eu, com essas breves palavras, parabenizando, saudando a querida Regina Laura de Moraes Martins, presente, a Regina Célia da Silveira, eu queria parabenizar a comissão por este trabalho maravilhoso que tem feito, mas eu quero lançar um desafio. E é um desafio, querido Belisário dos Santos Júnior, é um desafio que nós temos ainda a atingir. Nós precisamos fazer o memorial da luta pela justiça. O prédio que foi cedido pelo governo estadual à Ordem para construir ali um acervo, revitalizar o espaço, nós estamos firmemente empenhados em arrecadar fundos para a construção, porque é um legado que a nova geração não conhece. Eu sou de uma geração intermediária, eu não vivi a ditadura. Eu vi meu pai rasgando livros e jogando no vaso sanitário. Mas eu não entendia, porque eu era muito jovem. Mas ali brotou a semente de que não há nada mais caro do que a liberdade. E a partir dali, percebi que a gente tinha uma missão de buscar pela igualdade, buscar pelo direito de todos, buscar com que tivéssemos uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, mais justa. Me tornei advogado, criminalista, buscando as liberdades, e hoje estou aqui na Ordem. Espero que a gente possa deixar a essa nova geração que não vivenciou isso, que não sabe o que é a supressão da liberdade, que possa se conscientizar do quão importante é este direito, e que a Ordem esteja sempre, sempre na luta por eles. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de passarmos ao encerramento, temos dois avisos.
a deputada Beth Saão e depois o deputado Emílio Souza estão homenageando o rabino Henri Sobel, falecido recentemente, também um digno lutador contra a ditadura, os torturadores e os ditadores. O evento ocorrerá na Lesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, às 19 horas do próximo dia 10 de dezembro. E também comunicar que a Comissão de Direitos Humanos daquela casa, da Lesp, homenageará a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo com a outorga do Prêmio Santos Dias. Tá? A data e o horário serão comunicados em breve. Parabéns pela iniciativa. E comunicamos ainda que os certificados de integrantes da Comissão de Direitos Humanos já se encontram à disposição para retirada na recepção deste auditório. Bem, senhoras, com essas palavras, anunciamos o término da sessão solene de outorga do 35º Prêmio Franz Castro Rosvart de Direitos Humanos. A todos, ótima tarde, obrigado pela presença e pelo prestígio.